Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos, neste período da pandemia da Covid-19, sobretudo sobre questões mentais com a doutora Emanuela Lopes. Antes de iniciarmos o programa de hoje, antes de abrirmos este consultório deste sábado, vou convidá-los a subscreverem o canal do YouTube do Mais Guimarães para acompanharem o trabalho que estamos a realizar neste período da pandemia, para também nos seguirem na nossa página no Facebook e ainda assistirem ao nosso trabalho, verificarem o nosso trabalho através do site maisguimarães.pt, o trabalho informativo que o Grupo Mais Guimarães está a realizar. Convido-os a enviarem-nos também as questões e preocupações relacionadas com este programa para o e-mail leitor@maisguimarães.pt. Podem enviar as vossas questões e preocupações para também a nossa página no Facebook, através de mensagem privada, ou para o nosso Instagram. E depois desta introdução, vamos falar hoje sobre a importância do exercício físico durante o período de pandemia, o exercício que pode fazer com que o nosso estado emocional se altere significativamente. Como convidado hoje temos o Dr. Filipe Guimarães, é médico fisiatra e também médico de medicina desportiva, e temos, como habitualmente, a Emanuela Lopes, a nossa psicóloga clínica e da saúde, para nos falar das questões relacionadas com a pandemia e do impacto que ela tem na nossa saúde mental. Olá, Emanuela, esta questão da atividade física é de veras importante. Olá, bom dia, boa tarde, aliás. Sim, de facto é muito importante e não é só em tempos de pandemia, não é, Eliseu? Isto é algo que nós temos sempre sensibilizado as pessoas e acho que cada vez mais. A verdade é que neste tempo de confinamento verificamos que muitas pessoas ficaram mais sedentárias, tiveram mais dificuldade em praticar exercício, em se mexer um bocadinho mais. E agora com o desconfinamento penso que é importante falarmos um bocadinho sobre isso, daí termos aqui um convidado de excelência que nos vai ajudar imenso e ao qual agradecemos desde já a participação, o Filipe Guimarães. Boa tarde, Dr. Filipe. Boa Obrigado tarde. por ter aceito o convite para estar connosco nesta edição do Consultório Aberto. Vamos então sobre o quanto é importante a atividade física para o estado geral, um bom estado geral de um indivíduo. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é uma honra, é um prazer estar aqui a partilhar a minha experiência e a tentar fomentar um pouco a atividade física, o exercício e eventualmente até o desporto em todas as pessoas que nos estão a ouvir, porque é transversal o benefício desta atividade para todos nós, independentemente do nosso estado de saúde e do nosso estado de vitalidade e até de bem-estar. Nós podemos sempre melhorar e o exercício é uma forma de nós conseguirmos essa melhoria em articulação, com outros pilares fundamentais, que depois vamos falar ao longo da conversa, certamente. Eu queria começar aqui por fazer um ponto de ordem em relação a alguns conceitos, porque fala-se em exercício, desporto, atividade física e são coisas diferentes. E tal como o exercício e a atividade física vai ser ajustada ao ponto de início de cada pessoa e os seus objetivos, vamos ter também, dentro destes três conceitos, cada um vai encontrar aquele que melhor se adequa a si. A atividade física é aquilo que nós podemos fazer em vez de subirmos pelo elevador, vamos subir pelas escadas, ou seja, estamos a mexer os nossos músculos, as nossas articulações, estamos a fazer o coração bombear mais sangue, os pulmões a respirarem, no fundo estamos a pôr a máquina a funcionar. Depois temos outro conceito, que é o conceito de exercício físico, em que já há uma atividade mais planeada e mais estruturada para fazer uma determinada atividade que ponha na mesma a máquina a funcionar. Vou dar um exemplo, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma corrida. Isso já é atividade física. E depois temos o desporto propriamente dito, que é uma atividade física planeada, estruturada, com um determinado objetivo final de uma competição, mas já tem regras, já tem um árbitro e já requer outro tipo de preparação e até de treino, ok? Portanto, e depois para realizarmos essas atividades ou exercícios, temos que ter uma série de aptidões
físicas, não é? Respiratórias, cardiovasculares, musculares, articulares, e aí vai ter que ser adaptado a cada pessoa. Mas, se eu estiver a falar muito, depois vai interrompendo e vai perguntando. Mas cada um deve, no seu dia-a-dia, tentar incorporar ao máximo estas atividades físicas e tentar incorporar períodos de exercício físico no seu dia-a-dia. Nós sabemos e vemos que esta pandemia do SARS-CoV-2, eu acho que não é única. Acho que temos outras pandemias na nossa sociedade e no nosso estilo de vida, no nosso dia-a-dia, que nós temos que tentar também combater se queremos. Neste caso do SARS-CoV-2 é lutar pela vida dos mais vulneráveis, que pode ser posta em risco, mas no caso do exercício físico é darmos mais qualidade à nossa vida, dar vida aos anos e anos à vida, dar essa qualidade. E, como eu estava a dizer, independentemente do ponto de início, todos nós podemos beneficiar com a atividade física. A impressão que tenho nesta altura, relativamente ao período da pandemia e ao período de confinamento das pessoas, houve muitos apelos à atividade física durante esse período, dentro das habitações e também algum em espaço público, mas com muitas precauções. Essa atividade aconteceu ou as pessoas relaxaram relativamente à atividade física durante o período de isolamento? Eu acho que é capaz de ter havido duas vertentes, não é? E isso tem a ver com o que acontece também fora da pandemia. Que, em termos de círculos viciosos, eles podem ser positivos ou negativos, não é? Quem já estava habituado a fazer, teve uma série de restrições de ar livre, não é? E continuou provavelmente a fazer em casa. Eu próprio costumo fazer, não podia sair, fazia em casa, tenho uma máquina de remo, ou então a panóplia de atividades que há para fazer com base no YouTube, de exercícios, é imensa. E quem já tinha esse hábito, provavelmente continuou a fazer. Quem já tinha uma tendência mais sedentária, provavelmente, como não tinha esse hábito, e essa tendência sedentária não saindo de casa, provavelmente ainda se agravou um pouquinho mais. É essa a minha percepção. Nós ouvimos agora dizer que há um boom de venda de bicicletas, por exemplo, ou seja, as pessoas depois de estarem presas em casa querem sair e querem estar ao ar livre, querem fazer atividades, não é? Portanto, essas pessoas que já faziam vão continuar a fazer e se calhar agora dão-nos a liberdade depois de estarem presas, entre aspas, e vão fazer. Nós se calhar temos que aqui focar um bocadinho mais nas pessoas que precisam de dar o primeiro passo, que precisam de um incentivo para entrar naquela dinâmica de perceber os benefícios e ao perceber os benefícios sentirem-se melhor e ao sentirem-se melhor continuar e dar o segundo passo e por aí fora. Nessas pessoas acho que nós podemos focar mais, porque são aquelas pessoas que precisam daquela atividade física e do exercício e que se calhar têm a ideia que isto é muito difícil de fazer, atividade física, exercício, isto não é para mim, uma série de crenças limitadoras que nós temos que tentar, e agora temos aqui uma psicóloga clínica da saúde que nos pode ajudar também, não é? Crenças limitadoras que nós temos que dar a volta por cima para começar a fazer, porque mesmo sabemos pelos estudos que mesmo pequenos períodos diários de atividade física têm benefícios muito grandes em termos estamos a falar da saúde mental, mas a saúde mental engloba-se em toda a saúde, não é? Portanto, tem benefícios em termos de saúde e de prevenção de doenças crónicas, que são uma pandemia também da nossa sociedade, usando esta palavra agora mais usada. E Manuela, que percepção é que tem? As pessoas fizeram alguma atividade física durante o período de isolamento?
Mais relacionado com os meus doentes e daquilo que nós fomos acompanhado, houve uma diminuição significativa, porque, sobretudo pelas questões adjacentes da parte psicológica, houve uma mudança significativa nas rotinas. Eu no início até dizia muito às pessoas que isto não pode ser um domingo prolongado, não é? Quando houve o confinamento, as pessoas perderam muito os ritmos, seja da higiene do sono, seja as questões da alimentação, e depois também associada à incerteza, aos medos, à ansiedade, houve muita gente que ficou, foi como o Dr. Filipe falou, uma limitação muito grande a nível do exercício físico. E uma das coisas que fomos sempre promovendo, e digo nós, digo DGS, digo a Organização Mundial de Saúde, digo todas as entidades, foi precisamente mesmo em casa, num pequeno espaço, as pessoas movimentarem-se, as pessoas mexerem-se, e mesmo os mais idosos igual, às vezes andar para trás e para a frente na casa, ou pessoas que subiram e desceram as escadas, portanto, este tipo de coisas foi incentivado, mas da minha experiência e dos meus doentes houve uma diminuição, mas muito associada a estas questões ansiosas e que agora estão a começar a emergir as questões mais depressivas, não é? Apesar do desconfinamento, não deixam de ainda estar em casa pelo acompanhamento pelos miúdos, embora a escola tenha terminado, mas pelo acompanhamento aos miúdos, por estas limitações a alguns medos associados. Então é muito importante fazer isto que o Dr. Filipe está a dizer e focar nas pessoas, seja pelas questões psicológicas ou por outras situações, por crenças, por algumas limitações, até muitas vezes as questões económicas, etc., que nós podemos e devemos fazer esta atividade física e que não requer necessariamente ir para um ginásio ou comprar até as máquinas associadas, não é? E daí eu também acho importante falarmos, Filipe, porque uma das coisas que falam muito tem a ver com a questão da idade da atividade física, porque há um bocado esta confusão que no início já esclareceste e foi muito esclarecedor esta diferença destes conceitos. Mas isto é muito transversal e mesmo as grávidas, quer dizer, todas as pessoas podem e devem fazer exercício físico. Todas Não é? as pessoas? Pode? Todas. As É crianças, que as grávidas, os idosos. todas. O exercício físico nós não podemos, eu costumo às vezes até brincar, não é brincar, mas com os doentes que em relação à paciência, exercício físico, eu não posso chegar aqui e escrever no computador, não é? E sai uma receita do Infarmed com um fármaco, porque não está patenteado o exercício físico. Mas se eu dissesse assim aos doentes, olha, eu tenho aqui um medicamento único que vai lhe permitir baixar o peso, vai lhe permitir melhorar o controle do seu açúcar, a sua glicemia, vai lhe permitir melhorar a saúde dos seus ossos, combater a osteoporose, vai-lhe servir como um ansiolítico natural, vai-lhe permitir ganhar mais agilidade, vai-lhe permitir ganhar mais resistência, vai-lhe permitir prevenir doenças crónicas como o cancro, vai-lhe permitir socializar, não é? E dissesse assim, se eu tenho aqui um comprimido, você quer? Ah, doutor, passe-me esse medicamento que eu compro já. Só que isto não dá para ir à farmácia e comprar. O exercício faz realmente isso tudo. E o benefício vai ser adequado e vai ser ajustado a cada um. E eu não posso esperar com a pessoa de 70 anos vai fazer uma maratona, não é? Mas se melhorar a capacidade cardiovascular, respiratória, articular, para ir de uma forma mais fácil, sair de casa, ir até ao café, ou dar uma volta no parque, ou permitir brincar com os netos, ou permitir o que seja, não é? Portanto, não é por ter 70 anos que vai deixar de o fazer. Claro que temos que sempre que, agora temos aqui outro prato da balança, também temos que ser conscienciosos e saber quais são as limitações que cada um tem. Em termos de atividade física, o que eu estava a dizer, em vez de subir pelo elevador e pelas escadas ou privilegiar a atividade física ao fazer as coisas, né? Por exemplo, outra pessoa mais nova, em vez de ir lavar o carro no car wash, se calhar pode lavar o carro em casa. São exemplos que eu estou aqui a tirar. Em termos de pessoas com comorbilidades, com doenças associadas, muitas vezes elas precisam de um aconselho médico prévio à atividade de um determinado exercício físico, correr ou uma atividade mais vigorosa um bocadinho. E depois, o exercício não podendo ser prescrito
por uma receita médica, mas o exercício também pode ser alvo de uma prescrição. Existem depois muitos profissionais do exercício físico, da atividade física, que devem ser tidos em conta na orientação, na prescrição do tipo de exercícios, nas técnicas que as pessoas devem executar, na progressão dos exercícios, na evolução, na resposta que as pessoas vão tendo, no ajuste destes mesmos exercícios. Claro que a Manuela estava um bocadinho a dizer que não é preciso grandes ginásios, não é preciso dinheiro para fazer uma coisa simples, não, mas muitas vezes para fazer uma coisa mais estruturada, mais acompanhada, o profissional do exercício físico, e eu aconselho vivamente. E se calhar nós como sociedade devíamos pensar que isso era um investimento que devíamos fazer e que não fosse um ónus financeiro muito pesado para as pessoas que não o conseguem fazer, não é? E estou a falar em termos, sei lá, juntas de freguesia, associações, câmaras municipais e podemos subir para o governo, não é? Porque se calhar esse investimento era capaz de dar frutos para diminuir o número de antidepressivos, ansiolíticos, de internamentos, só que são coisas que não são medidas, são dificilmente medidas em termos Embora financeiros, não é? há alguns dados que dizem em relação à população portuguesa que se estimou cerca de 50% da população seja sedentária, sabemos que há custos que rondam os 900 milhões de euros, os custos indiretos, que têm a ver precisamente com isso, com as baixas, com a medicação, com os internamentos, com o absentismo. Portanto, realmente sim, se ponderarmos estas duas coisas em termos de investimento e olharmos para isto desta forma, tínhamos todos a ganhar, não é? E depois, depois já nem vou falar da qualidade de vida das pessoas, que isso Qualidade acho que de vida, tudo. nem tem Custos, preço, não é? isso, Custos, exatamente. não é? Filipe, e em termos Diz. também de prática de exercício físico, também há orientações, não é? Ao tempo que se deveria fazer por dia, como é que as pessoas podem, o que é mais ou menos recomendado? O ideal é fazer alguma coisa, não é? Porque há um bocado estava a dizer, e a ideia que eu tenho dos meus doentes até é que quando eu aconselho, qual é o problema sempre? É o problema de toda a gente, é o tempo. O tempo, Não há tempo, não é? Portanto, se nós, o que está preconizado, assim, em termos do Colégio Americano de Medicina Desportiva, é uma coisa mais ou menos consensual, são de 150 minutos por semana, que podem ser divididos, teoricamente, em 30 minutos, 5 dias por semana. Adultos? Para adultos, sim. Crianças ainda mais. Crianças é todos os dias 60 minutos de exercício rigoroso. Faz bem. Estou a falar para adultos sem comorbilidades, para dar saúde, correto? Os 150 minutos por semana, do exercício moderado. Como é que nós podemos, assim, de uma forma fácil e básica, graduar este exercício? Um exercício moderado é aquele em que nós vamos a caminhar e conseguimos falar para o lado, ainda, não vamos ofegante e consegue falar para o lado sem cantar. Não é? Se conseguir cantar é porque é um exercício mais ligeiro. Se eu não conseguir nem falar, não é? Estou a correr e nem consigo falar, é porque é um exercício intenso. Portanto, vou conseguir falar para quem está ao meu lado. Ok? Pronto, 30 minutos. Esses 30 minutos não precisam de ser seguidos, sequer podem ser 2 períodos de 15 minutos, 3 períodos de 30. O que interessa é fazer esses 30 minutos, teoricamente, por dia. Mas é aquela coisa dos doentes, mas isto não é para mim, eu não consigo, aqueles pensamentos negativistas, isto vai ser difícil, sinto-me, nos casos das doenças, sinto-me muito cansado, tenho uma série de atividades para fazer, e isto relacionados com o tempo, quer que seja com o trabalho, com os filhos, atividades dos filhos, que nós sabemos também são muitas, embora tenha ajuda dos avós, mas nem toda a gente tem este suporte social, não é? E o suporte social, se quisermos falar nele, também é muito importante. E posso só dar aqui uma chegazinha. Esta atividade física ou este exercício, se for acompanhado, é muito mais fácil depois de cumprir. Porquê? Porque vamos poder socializar, tem o efeito do exercício e o efeito da socialização com outras pessoas. O ser humano é um ser vivo de relações, e depois vai poder motivar a participação. Se eu for com outra pessoa, tenho um compromisso.
não é? Tem o compromisso de ir com outra pessoa. Isso pode ser muito importante, pode ser o marido, a esposa, o vizinho, pode ser o colega de trabalho, não é? Tentar homogeneizar aqui um bocadinho, não ir uma pessoa que com níveis muito diferentes de aptidão física, não é? Tentar que as pessoas se juntem por grupos mais homogéneos e que se tentem juntar, porque é muito mais fácil. Há um aforismo até da corrida que é: se queres fazer terapia, corre sozinho, se queres fazer amigos, corre em grupo. E aqui é a mesma coisa. Pode ser uma forma de ajudar as pessoas a sentirem-se mais motivadas. Outra coisa até é partilhar determinados objetivos. Olha, eu tenho o objetivo de fazer exercício X vezes por semana e partilhar com uma pessoa amiga, e ela depois pode, entre aspas, cobrar e sente essa necessidade. Mas estávamos a falar do tempo, não é? Sim. O que interessa é começar. Nem que as pessoas tenham essa dificuldade, não é? De estar, sinto muito cansado e não vou correr, não vou fazer uma atividade física, não vou fazer uma caminhada. O que é certo é que nós, ao fazermos esta atividade, vamos libertar determinados neurotransmissores no nosso cérebro que vão criar novos caminhos neuronais, é como se fossem criar novas estradas, não é? Na nossa mente, estradas que nos vão levar a sentimentos de prazer, até de maior energia, de relaxamento e de alegria, com a libertação de endorfinas, como sabemos. Portanto, o que está provado é que, mesmo que a pessoa diga assim: olha, faz só 5 minutos, ela não vai fazer só 5 minutos de caminhada, se calhar até faz mais um bocadinho. E no final vai se sentir melhor um bocadinho do que estava, não é? Ou seja, e depois, no dia a seguir, se fizer 7 ou 10 minutos, já se vai sentir um bocadinho melhor e há esta adaptação do organismo. E se a pessoa conseguir ver para além da dificuldade daquele momento e do cansaço, conseguir ver para além vai ver que com o tempo vai tendo cada vez mais facilidade em fazer e vai se sentindo cada vez melhor. Exatamente. E depois, desculpa. Desculpa, só que eu ia só meter isto, que eu queria dizer isto, em relação à rotina. Ninguém tem tempo, não é? Portanto, nós, tal como o sono, nós devemos priorizar o sono, e muitas vezes secundarizamos o sono e deixamos o sono para segundo plano, e nem que nos deitemos mais tarde porque temos que fazer determinada atividade ou determinada coisa para o trabalho ou para os miúdos, ou até estamos um tempo finalmente às 11 da noite sem ninguém a fazer barulho, um tempo só para nós, e vamos para o telemóvel e depois perdemos tempo de sono. Devemos priorizar o sono. Aqui também no exercício nós temos que dar o crédito ao exercício e a vantagem que ele poderá ter, e tentar forçar, entre aspas, na nossa rotina, no nosso dia-a-dia, um determinado período para o exercício, não é? Porque se nós não estivermos bem, também depois não vamos estar bem para lidar com as solicitações do trabalho, com as solicitações dos filhos. E nós, se sabemos assim, se eu fizer esta prática ou diária ou regular é bom, de exercício, depois eu vou estar com mais recursos, com mais capacidade, até de lidar com mais paciência com os meus filhos, de conseguir ver de uma forma mais linear situações da atividade profissional. Ou seja, se eu priorizar e disser assim: olha, não senhora, não, tenho que pôr 15 minutos por dia ou 30 minutos por dia para fazer uma caminhada, não é? E depois, ao fim de algum tempo, vendo o resultado, vai ver que aquilo é benéfico. Haverá uma tendência para os pais, e agora falando do exercício físico das crianças e dos jovens, para considerarem que o exercício que fazem nas escolas, e estamos a falar de 2 vezes por semana, aulas de 50 minutos, eventualmente, em que fazem esse exercício físico, isso possa ser suficiente. Por aquilo que apontava há pouco, fica muito aquém das necessidades das crianças e dos jovens. Portanto, eles devem fazer exercício para além daquele que habitualmente realizam nos estabelecimentos de ensino. Certo, devem fazer. E se calhar, agora voltando outra vez ao estilo de vida atual e às limitações que temos,
aquelas aptidões físicas das nossas crianças são muito menores do que eram do meu tempo, não é que eu fosse do meu tempo ou anteriormente. Porquê? Porque antes as pessoas deixavam as crianças sair de casa, iam para a rua e subiam a árvores, subiam às pedras e saltavam à macaca e faziam uma série de outras coisas. E agora está tudo muito estruturado, muito certinho. Ou fazem as aulas de educação física ou fazem, agora também há muito mais do que havia no meu tempo, oferta de atividades de desporto para os miúdos, não é? Há futebol, há o handball, há o basquete, há agora o Guimarães, aqui em Guimarães, há uma panóplia de atividades, não é? Mas é depois, se calhar, um bocadinho mais direcionado para aquela atividade. E falta um bocadinho às crianças, eu acho, de atividade de rua, atividade mais livre, mais de agilidade, que muitas delas não têm porque, lá está, às vezes não é seguro deixá-las vir cá para fora e depois as solicitações que elas têm em termos de informáticas e de jogos são muito maiores do que eram no meu tempo. Nós tínhamos o computador, jogávamos, mas não estávamos tanto tempo, eu tenho 2 filhos, eu vejo isso, não estávamos tanto tempo em frente ao telemóvel e ao computador. E isso também preocupa um bocadinho, porque pode ser um padrão que depois se vai perpetuar ao longo do tempo em que eles sejam adolescentes e adultos, e depois, se calhar, adolescentes e adultos, se não levar uma base de hábito, de exercício, Claro. pode ser mais difícil, mas todas as alturas são boas para começar a pensar. Aliás, eu até li que há uma taxa de sedentarismo entre os 16 e os 17 anos que pode rondar os 90%. E isto é sempre preocupante nesta idade, não é? Entre os 16 e os 17, 90% é uma coisa quase assustadora. Porque ou fazem aqueles atletas que já fazem desporto mesmo, não é? Que fazem um determinado desporto e que praticam. Bom, claro. Os outros têm a cabeça, não é? Noutros sítios, noutras coisas, claro. coisas. Ai, nessas idades, sim. E o social media e as redes sociais agora também, tem um papel diferente. Se não tivermos cuidado, ocupam muito tempo de toda a gente. E nessa idade eu vejo. Eu ano passado estava na seleção de futebol e era médico do sub-19 e eu via que eles estavam horas no Instagram ali, estão sempre ali, aquilo a correr, e não aprendi lá. E eu acho que não aprendiam nada, mas aquilo era sempre ali. E aquilo é quase que hipnotiza as pessoas, eu acho. Sim, é viciante, claro que sim. É viciante. Falava há pouco também dos profissionais da atividade física. Vemos surgir imensos PTs na nossa cidade e por todo o país. Eu acho que é um fenómeno até global. Há regulamentação suficiente nesta área? Os PTs que estão no mercado têm informação que lhes permita acompanhar a atividade física dos seus clientes? Eu penso que sim, estão a trabalhar nesses ginásios, de certeza que têm as capacidades e as acreditações para isso. A questão aqui, a limitação muitas vezes é financeira, não é? A vantagem do PT é esse compromisso e é a certeza ou maior segurança de um acompanhamento mais personalizado e mais adequado e ajustado às necessidades e à evolução de cada pessoa, porque muitas vezes alguém que nunca foi para um ginásio e que chega lá e vê aquela panóplia de máquinas e de equipamento também não sabe. E muitas vezes os profissionais de sala, não é, que estão a ajudar, não conseguem também, em tempo real, ajudar toda a gente na sua progressão. Agora, é uma questão também financeira, também tenho essa consciência, por isso é que eu acho que se conseguíssemos democratizar isto um bocadinho, era capaz de ser benéfico. Mas Claro, não tenho dúvidas que eles tenham essa capacidade. Agora, a questão financeira aqui pesa bastante. Para aqueles que pararam mais durante este período da pandemia, agora o retomar da atividade física carece de alguns cuidados extraordinários para evitar lesões.
Certo, porque principalmente quem tem um nível mais elevado, o treinar em casa nunca é a mesma coisa do que treinar no exterior e há coisas que nós não podemos transpor no domicílio para a atividade física específica de determinadas modalidades, não é? Portanto, até no futebol agora nós vemos que a taxa de lesões é superior por causa por isso mesmo, não é? Uma coisa é treinar os músculos e os tendões de uma forma isolada e depois é pô-los a trabalhar de uma forma mais dinâmica, mais parecida com o que se faz no exterior e tem que haver uma progressão na carga, na carga que se dá, senão o risco de lesões pode ser superior, isso é verdade, lá está, tem que ter sempre ajustar os objetivos e o tipo de exercício e a duração e as características à pessoa, à modalidade. Outra das coisas muito importantes é, por exemplo, uma coisa tão simples quanto o calçado que se usa para fazer determinada atividade física. É muito importante que esteja adequado, não é pegar um calçado já usado que esteja lá em casa e vamos fazer caminhada, porque pode ser um fator que venha depois a dar alguma queixa, alguma dor, que depois possa limitar e impedir aqui a tal progressão, a continuidade, a regularidade do exercício. Portanto, ajustar o calçado, se é para caminhada é uma coisa, se é diferente se for para caminhada na estrada ou se for para uma caminhada no monte, por exemplo. Portanto, já para não falar das diversas modalidades, que é diferente para corrida ou para ténis ou para tem que ser ajustado. E Manuela, creio que ia fazer alguma questão há pouco. Sim, só queria, há só duas coisas, claro, eu só acho que há duas coisas só que eu gostava ainda só de abordar com o Dr. Filipe. Uma tem a ver com a altura do dia, alguma assim altura do dia que seja mais benéfico a realização do exercício físico e a questão das doenças crónicas. Eu acho que era importante sensibilizarmos que as pessoas que tiveram AVC, epilepsia, as demências, portanto, aconselharem-se com um médico para a prática do exercício físico, não é, Filipe? Eu acho que também era importante acentuarmos ainda um bocadinho isto, porque eu ainda vejo algumas limitações que as pessoas acham que por estarem limitadas fisicamente, a doença de Parkinson, por exemplo, as doenças oncológicas, podem e devem fazer devidamente aconselhados. Podem e devem, certo. Podemos começar por aí para as doenças crónicas. Lá está. Cada pessoa depois tem o seu contexto, não é? É o seu contexto em termos de doenças que depois pode condicionar. Deve ir ao médico para se aconselhar se há alguma contraindicação relativa ou absoluta para fazer determinada atividade, não é? Por exemplo, quem tiver epilepsia não pode fazer mergulho, por exemplo, não é? Exato. Quem tiver epilepsia controlada, nem ser piloto de automóveis, é só assim os mais. Mas à partida, se não houver assim contraindicações absolutas, depois podem ser orientados para realizar e têm benefícios sempre, não é? Em relação à hora do dia, nós aqui em termos teóricos nós vamos seguir um bocadinho o ritmo circadiano, ou seja, o ritmo do nosso organismo ao longo do dia, o ritmo do cortisol, que é a hormona do stress. A hormona do stress, o stress é bom, o stress, nós temos a ideia que o stress nos faz mal a todos, não é? Mas o stress, nós temos uma hormona que gera o nosso stress ao longo do dia. E nós precisamos do stress para lidar com as atividades do dia a dia, podemos falar nisso. E em termos de horário, se nós formos a ver o cortisol, ele vai subindo ao longo da noite, depois de manhã tem o seu pico e depois vai descendo ao longo do dia até ter o ponto mínimo ali antes de ir para a cama. E se nós virmos, isto vai seguir normalmente, agora isto às vezes está um bocadinho trocado, o ritmo do sol, não é? Portanto, nós devemos, teoricamente, fazer o exercício de manhã ou até meio da tarde, teoricamente. Depois cada pessoa vai ver como é que o seu organismo reage a estas orientações e como é que se sente a fazer exercício mais tarde. Mas devemos privilegiar em alturas em que nos sintamos com mais energia,
E em teoria, se os níveis de cortisol estiverem a seguir este padrão normal, não é? Será de manhã e até meio da tarde. De meio da tarde para a frente, privilegiar exercícios como yoga, stretching, de alongamentos, pilates, que não sejam tão, para não interferir com esta baixa normal do cortisol, que é a hormona do stress, porque senão vamos interferir com isso e vamos ter dificuldade em que o organismo acompanhe este ritmo circadiano e vai ficar um bocadinho acelerado para depois baixar o ritmo e adormecer. E depois pode ser difícil de adormecer. Portanto, aquelas aulas de cycling intensas às 8, 9, 10 da noite não são, teoricamente, a melhor opção. Eu tenho lido, sabes, Eliseu, desculpe, eu tenho lido umas coisas muito interessantes que nos Estados Unidos têm feito, sobretudo nas universidades, que é intercalar até antes dos exames e de algumas provas o exercício físico para os estudantes e os estudos têm indicado que tem aumentado significativamente o rendimento escolar dos universitários quando fazem 2 horas antes uma prática de um exercício físico. O que não deixa de ser muito interessante para aquilo que estávamos a falar. E também é recomendado às vezes numa reunião importante e assim, não é? É fantástico. É o que eu estava a dizer há um bocadinho, não é? Se as pessoas pensarem que eu vou fazer exercício físico e vou ter um desempenho melhor nas minhas atividades do dia a dia, não é? Um bocado estava a dizer, se calhar vou ter mais paciência para os meus filhos, vou ter melhor, vou até ter uma melhor prestação no meu trabalho. As crianças aprendem melhor? As crianças têm um rendimento de aprendizagem melhor, não é? É fantástico, porque, como eu estava a dizer, são novas vias neuronais que se vão formando e é fantástico, não é? É muito bom mesmo. Por isso, recomendamos toda a gente a mexer-se, certo? A fazer atividade física, exercício físico. Sim, de uma forma estruturada ou não, o que interessa é começar a perceber os benefícios, não é? Definirem um determinado objetivo, não é? Se calhar específico, vou tentar fazer 10 minutos 3 vezes por semana e depois começar a crescer a partir daí. Depois vão ver que os benefícios são transcendentes a várias áreas da sua vida. Há um bocado no início eu estava a falar dos vários pilares de um estilo de vida e de uma vida mais saudável, e se nós pensarmos, todos eles se vão potenciar e todos eles interferem uns nos outros, não é? O exercício, o sono, a atividade física, a alimentação e o componente social, não é? Portanto, se eu fizer exercício físico durante o dia, se calhar vou dormir melhor, não é? Se eu fizer exercício físico e se dormir melhor, se calhar vou estar mais consciente e vou tomar melhores decisões sobre a minha alimentação. Se eu me alimentar bem, vou me sentir melhor fisicamente para praticar e para fazer exercício físico. Porque se nós fizermos um excesso alimentar ou calórico, ou alcoólico, ou o que seja, vamos fazer exercício físico e não corre da mesma maneira, não é? Portanto, eu quero agora fazer uma caminhada, eu vou se calhar comer menos um bocadinho para me sentir melhor a caminhar. Portanto, tudo isto, sinergicamente, umas coisas vão fazer com que as outras melhorem, não é? E se todas melhorarem, a nossa saúde e a nossa qualidade da nossa saúde também vai melhorar, certamente. É muito giro. Aqui uma questão também que gostaria de colocar. Essa atividade física, se for um pouco mais intensa, deve ser acompanhada também por um acompanhamento, salvo a redundância da questão que coloco, um acompanhamento médico. Há alguns exames que seja necessário fazer. Eu decido, por exemplo, que daqui a meio ano quero conseguir concretizar uma meia maratona. Já fiz 3 este ano, mas imaginemos que decido, sem grande preparação, que quero daqui a meio ano fazer uma meia maratona. Tenho que fazer alguns exames médicos, certamente. É aconselhável fazer exames médicos para termos a certeza que não há nenhuma contraindicação, como eu estava a dizer há pouco, relativa ou absoluta para a prática. Depois, consoante o objetivo, não é? Se eu quiser fazer uma meia maratona ou uma maratona, não é? Temos aqui três pontos.
vamos ver em que ponto é que eu estou, em que ponto é que estou em termos de aptidão física, como é que eu estou em termos de peso, como é que eu estou em termos de atividade cardiovascular, com o cardiologista, vou fazer um rastreio até de analítico, estou neste ponto. Eu corro determinado número de quilómetros com esta facilidade, com esta dificuldade. Quero fazer uma maratona ou uma meia maratona daqui a X tempo. Temos identificado como é que eu estou neste momento, onde é que eu quero estar daqui a X tempo, é na linha de partida daquela prova, em segurança, para fazê-la com um determinado objetivo. Muitas vezes o objetivo pode ser só terminar, pode ser fazer um determinado tempo, e depois é preciso ter um plano estruturado para lá chegar, não é? Depois, consoante o objetivo, se for só terminar, pode ser preciso ou não um treinador, pode ser preciso um plano de treinos mais ou menos estruturado, depois pode ser ajustado ao longo do tempo, mas temos sempre estes 3 tempos: identificar a nossa posição do momento, onde é que nós queremos chegar e como é que nós nos propomos lá chegar. Isso é diferente de cada um de nós, e os objetivos também vão no fundo modular a forma como nós nos vamos propor a lá chegar, sendo a segurança um ponto aqui fundamental, e por isso a avaliação médica para confirmar se não há nenhuma contraindicação, não é? E depois o número de exames que tem que fazer vai depender também da idade da pessoa, do historial médico, mas no fundo nós queremos sempre validar ali em termos de segurança, mas dá sempre condições para fazer. Se não pode correr, vai caminhar. Se não pode caminhar, vai tentar fazê-lo dentro d'água com baixo impacto. Se tem um problema no joelho, vamos ver se a bicicleta pode fazer. Percebe? Portanto, a Emanuel há um bocado estava a falar dos AVCs, do Parkinson, de outras pessoas, ou com problemas osteoarticulares, ou com artroses, portanto, nós temos que sempre tentar ajustar, e daí novamente os profissionais, até na minha área da fisioterapia, até pode dar um apoio, ou da área dos profissionais do exercício, ajustar o plano a cada pessoa. Não deixar ninguém para trás. É isso que eu queria. E uma mensagem para quem pretende iniciar alguma atividade física, que habitualmente não faça, para aqueles que já praticam alguma atividade que queira deixar agora perto do final da sua intervenção neste nosso consultório? A mensagem é uma mensagem de esperança e de dizer que a atividade física, o exercício englobado num estilo de vida ativo, é benéfico para todos nós, não é? Portanto, tentar, dentro das nossas múltiplas solicitações diárias, incorporar um determinado tempo para a prática do exercício físico. Eu sei que cada um pensa no seu caso e nunca é fácil, não é? Mas está provado, e as pessoas comprovam-no na pele, digamos assim, que se o fizerem, o benefício vai ser muito importante, quer na prevenção, não é? Na prevenção de novas doenças. Quem não tem doença nenhuma vai impedir, ou seja, vai permitir ao organismo que se mantenha sem doenças, quer nas pessoas que já têm determinado tipo de patologia, não é razão para não o fazer. Ou seja, nós até com o exercício podemos prevenir que essas doenças se agravem. Por exemplo, quem tem hipertensão, quem tem diabetes, quem tem DPOC, nós podemos com o exercício fazer com que a carga e o impacto dessas doenças na vida das pessoas possa vir a diminuir, e elas possam ter mais qualidade de vida durante mais anos. Não nos interessa só viver muitos anos, interessa-nos viver muitos anos, mas com qualidade, para os poder desfrutar, e bons, não é? Para poder desfrutar deles. E o facto de ter um exercício físico regular é uma pedra basilar nesse estilo de vida. Não é o único, não é?
mas tem uma importância muito grande. Muito obrigado, Dr. Filipe Guimarães, Nada. pelo tempo que nos ofereceu para estes esclarecimentos relacionados com a atividade física. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado eu, Gonçalo. Obrigado. Bom sábado, muito obrigado. Obrigado. E assim tivemos o Dr. Filipe Guimarães, médico fisiatra e também médico de medicina desportiva, que nos esclareceu acerca de algumas questões relacionadas com a prática do exercício físico durante a pandemia, no pós-pandemia também, e a importância do exercício físico em si. E Manuela, ficamos com a consciência de que é de veras importante mantermos a atividade física. É mais, eu acho que é mais um daqueles assuntos que muitas vezes não valorizamos porque ainda associamos muito à perda de peso, não é? Tipo, eu fazer exercício físico, mas até não preciso, ou então eu até sou muito magro e não preciso fazer exercício, e ultrapassa muito mais este aspecto, por isso foi muito importante trazermos este tema, foi muito importante também ouvir um especialista desta área, ainda para mais que trabalha muito na área da atividade física, do desporto, falarmos sobre isto e explicarmos estes benefícios, que é altamente recomendado que todos nós façamos exercício físico. Não tem que ser necessariamente um desporto, mas um exercício físico, como o Dr. Filipe acabou de falar. E Manuela, vamos falar um pouco também sobre as questões que nos foram colocadas durante esta semana, para esta edição do Consultório Aberto, dedicado à prática de exercício físico. Antes de colocar essas questões, vou lembrar que podem enviar-nos as vossas preocupações e também as vossas questões por e-mail para leitor@maisguimarães.pt, para a nossa página no Facebook, por mensagem privada, ou também para o nosso Instagram. Uma das questões, Emanuela, é até que ponto a prática de exercício físico contribui para a saúde mental? Já abordámos um bocadinho alguns destes aspectos, mas assim em termos gerais o que nós sabemos que está extremamente ligado com a saúde mental, a prática do exercício físico, da atividade física mais vigorosa, tem a ver com a boa disposição, por exemplo, não é? Os estudos mostram que a atividade física tem um impacto positivo no nosso humor. Estamos bem dispostos, um bocadinho mais alegres, não tem que ser uma felicidade plena, mas um humor em que nos sintamos bem durante o dia e não haver grandes oscilações também durante o dia. Nós também sabemos que após a prática do exercício e a diferença na atividade, portanto, as pessoas sentem-se também mais despertas. É uma diferença entre quando eu pratico exercício ou não. Estamos muito mais despertas em relação àquilo que é o nosso redor. Estamos mais calmas, estamos mais satisfeitas, portanto isso está muito associado com a prática do exercício físico. Outra questão que também é muito transversal e que é muito recomendada por todos nós é que nós sabemos que a prática da atividade física, portanto do exercício físico, reduz significativamente o stress, há um combate àquilo que são as questões mais ansiosas e mesmo depressivas. Sabemos que há um impacto muito grande e benéfico no alívio do stress, que nos ajuda a tomar melhores decisões, sobretudo quando estamos sob pressão, que não conseguimos pensar tudo ao mesmo tempo, quando somos inundados de uma série de pensamentos. E nós sabemos que os adultos que são mais ativos tendem a ter menores taxas de stress quando comparamos com pessoas que de facto não praticam qualquer tipo de exercício físico. Outra questão importante também é a autoestima. Há um aumento da nossa autoestima, tem um impacto muito grande e nós sabemos que isto é um indicador-chave daquilo que é o bem-estar mental, eu sentir-me bem comigo própria. E não tem a ver com uma questão só corporal, não é? Da aparência física, do peso, tem a ver com a autoestima na sua globalidade, o sentir-nos bem connosco, com o dia-a-dia, com todo aquilo que é a nossa vida. Portanto, nós vamos lidar muito melhor com todas as situações mais adversas, com as situações mais negativas. E Eliseu, se pensarmos também nas crianças, repare que o exercício físico ou até a prática do desporto, não é? Nos miúdos, nós sabemos que também há um desenvolvimento significativo das habilidades emocionais, porque eles convivem em grupo, porque se aprende aqui as regras, a disciplina, o rigor em relação ao cumprimento das questões sociais, das regras no geral, e o lidar não só com as vitórias, mas também com a derrota. E é muito importante nós sabermos lidar quando a vida não corre como nós queremos. E às vezes também parte um bocadinho por aí. Portanto, de uma forma geral é extremamente importante a atividade física,
o exercício físico com a saúde mental. Percebemos que existe aqui uma forte ligação entre a depressão, a ansiedade, o stress e também a questão do exercício físico. Muitas vezes é difícil encontrar motivação, as pessoas encontrarem motivação para a prática de exercício físico. O que é que devem fazer para que essa motivação surja e para que, de facto, pratiquem regularmente algum exercício? Eu acho que o Dr. Filipe até falou muito disso e até no comentário final voltou a falar sobre isso. Aquilo que nós também costumamos recomendar é isso, é escolher uma atividade física, que pode ser de facto uma caminhada, seja ir ao ginásio, seja uma corrida. Vamos escolher aquela atividade física, que nem sempre é aquela que nós nos identificamos ou aquela que acabamos por gostar. Há pessoas que até têm alguma necessidade de variar um bocadinho, seja o ginásio, as caminhadas, a natação, quer dizer, a dança, que também foi a zumba, não é? Nos últimos tempos foi uma das grandes modas, houve muita gente que aderiu. Portanto, se não gostar da atividade, tudo bem e avançar para outra, mas é importante que se escolha, por exemplo, a questão da caminhada, e depois temos que exercitar a perseverança, não é? Que temos que habituar o nosso corpo a esta rotina, e nós sabemos que os estudos indicam que pode ir até 2 a 3 meses para nos habituar em termos de rotina, para ser quase uma questão automática, está a ver? Os tais 15 minutos ou meia hora que o Dr. Filipe falava há um bocado, em que nós de manhã, a seguir ao almoço, a meio da tarde, em que eu àquela hora, ou depois do trabalho, faço aquele exercício físico. Demoramos algum tempo, mas depois de termos isto muito bem implementado, é questão só do exercitar. Portanto, escolher, praticar isso, mesmo o início é um bocadinho difícil, porque está a chover, porque está sol, porque estou cansada, porque não dormi bem. Eu ouço isso com muita frequência também na consulta, mas é importante isso. E depois perpetuar a prática da atividade física. Portanto, escolher e insistir nesta perseverança da atividade física e depois, de facto, perpetuar. Acho que é por aí que temos que começar. E não, eu digo isto muitas vezes também aos meus doentes, nós não podemos esperar acordar um dia e dizer assim, hoje apetece-me caminhar, hoje apetece-me ir para o ginásio, hoje... E muitas vezes temos situações associadas de depressões e ansiedade, isto não vai existir, porque as pessoas estão tão focadas naquilo que é negativo em relação à sua doença, que esta questão da motivação para fazer algo, nesta fase o processo não existe, então temos de facto que forçar, porque sabemos que os benefícios são imensos. A questão social da prática do exercício físico, tal como foi referido pelo Dr. Filipe Guimarães, também é muito importante. As pessoas praticarem em grupo algum exercício, grupos que podem ser muito reduzidos e devem ser reduzidos ainda nesta fase da pandemia. Mas é algo a salientar e a destacar a importância de termos com quem partilhar os momentos de prática de exercício. É muito importante, aliás, até é descrito como exercício social, não é? Com fazermos uma caminhada, ou a história da corrida, ou irmos ao ginásio, e aqui há muitas variáveis que estão associadas a isso. Há a questão social, de facto, que é extremamente importante, a construção até de algumas amizades, que não tem que passar a ser os nossos melhores amigos, mas esta questão da amizade, nós podemos falar com outras pessoas, de conviver com outras pessoas, de falarmos sobre situações circunstanciais, é tão importante, precisamos tanto disso também. E depois também a questão do compromisso, porque realmente as pessoas muitas vezes o que nos dizem é: aí vou sozinha, não tenho ninguém para ir, não consigo, quer dizer, não, a motivação e o interesse não é o mesmo. E realmente também não tem que ser, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser o companheiro, o marido, não interessa, alguém que realmente possa vir connosco e aproveitar muito essa altura, que de facto tem esse benefício direto e estas variáveis todas que também são muito positivas. Bem, e foi sobre a prática de exercício físico, este 11º consultório aberto. E Manuela, de que vamos falar? Qual é que será o tema da edição número 12 do consultório aberto no próximo sábado? No próximo sábado iríamos falar sobre a questão precisa da depressão e como lidar com a depressão e estas questões muito associadas também ao estigma em relação da doença mental. Já falámos um bocadinho sobre isso do Covid-19, que até tivemos um testemunho extremamente importante. E aqui vamos nos cingir muito nestas questões depressivas, porque também têm falado muito connosco, não só os nossos doentes, mas em termos da comunidade geral, que de facto está a começar a emergir ainda mais algumas situações
relacionadas com os efeitos indiretos daquilo que é a pandemia. Portanto, lidarmos com a saber o que fazer, algumas estratégias gerais e, se necessário, procurar um profissional de saúde, claro que sim. A identificação, por exemplo, de quem esteja com depressão, ou no início de uma depressão, no pós-pandemia, que eu acho que pode de facto vir a tornar-se um problema muito significativo, até pela incerteza de futuro que nós ainda vivemos, com esta nuvem que paira sobre a possibilidade de vir aí uma segunda vaga, sobre a questão do desemprego e que pode levar a episódios depressivos e a depressões reais nos próximos tempos. Portanto, um tema pertinente para o qual nós vamos também lançar o apelo para que nos enviem as vossas preocupações. Vale a pena lembrar para onde o podem fazer, para leitor@maisguimarães.pt, por mensagem privada para a página do Facebook do Mais Guimarães ou através do nosso Instagram. E Manuela estará cá no próximo sábado para responder também a essas questões. Uma boa semana, Manuela, e obrigado. Obrigada, Eliseu. Bom fim de semana e uma boa semana para todos. Muito obrigado. Regressaremos ao consultório aberto. Abriremos portas de novo no próximo sábado, a partir das 14 horas, para falar sobre depressão. Convido-os a subscreverem a nossa página no YouTube, o nosso canal no YouTube, onde temos, de resto, todos estes programas lá gravados. Portanto, poderão assistir a todos eles, a estes e a outros programas. Convido-os a seguirem-nos também na nossa página no Facebook e em maisguimarães.pt. Bom fim de semana e obrigado por estarem desse lado.